Engolo, engunzo, força e poder, que a Atalua não vai me vencer. Para quem não sabe, engolo, engunzo, eu fui procurar uma vez na internet, mas eu não falo quimbundo em nenhuma língua banto, eu suponho que esteja em quimbundo ao menos. Significa força e poder. E que Atalua significa mal olhado. E por que é que eu estou começando esse vídeo assim? Simples. É a minha terceira tentativa hoje e eu tenho certeza que vai dar certo dessa vez, porque que Atalua não vai me vencer e a gente vai cantando assim no resto desse vídeo, né? Cantem comigo. Engolo, engunzo, força e poder, que Atalua não vai me vencer. Que a Atalua não vai me vencer. Engolo, engunzo, força e poder. Né, gente? E essa é a minha terceira tentativa porque a energia caiu 2 vezes e junto com ela a minha internet. Mas enfim, eu não vou desistir de colocar no Facebook porque o computador tá realmente difícil hoje. Não basta apenas essas quedas de energia inesperadas, o computador também não quer colaborar com a minha pessoa. Mas enfim, boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Eu sou o Grilo Falante, se preferir, Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E no momento meu pique está que nem o avô do eu lírico da música Toque de São Bento Grande de Angola, de Paulo César Pinheiro. Para aqueles que não conhecem, né? É o lírico, para começar, é a pessoa que canta é a pessoa que tá cantando a música, né? É o personagem da música ou da poesia, no caso música. E para aqueles que não conhecem a música, o eu lírico diz o seguinte: meu avô já foi, como é que era? É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia, descumpria a ordem dada, agitava a escravaria, vergalhão, corrente, tronco, era quase todo dia. Quanto mais ele apanhava, menos ele obedecia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. E hoje eu tô nesse pique. Quanto mais essa energia cair, mais eu vou recomeçar com ânsia de terminar esse vídeo. Então, gente, esse vídeo a gente vai falar sobre a revolta do Guanais, né, do Mineiro Guanais. Para aqueles que não sabem, a gente vem conversando aí sobre a participação política dos capoeiras e a gente vem conversando uma linha aí de revoltas e rebeliões e revoluções e conspirações no Nordeste, que é justamente... Começou com a Conjuração Baiana de 1798, né? A Europa estava lá fervilhante de ideias iluministas, vindas aí para o Brasil, com as pessoas que iam para lá estudar nas universidades, porque o Brasil não tinha universidade nenhuma, né? E aí... quando voltavam para o Brasil, traziam essas ideias. E a Europa lá fervilhante com a Revolução Industrial, com as ideias iluministas, com o positivismo que ainda iria surgir, né? Se eu não acredito que ele surgiria só no século XIX, acho que em 1798 ele ainda não surgiu. E com a Revolução Francesa cortando as cabeças alheias, né? E aí, no caso, a gente vai ter essa Europa fervilhante, essas ideias vindas para o Brasil e as pessoas discutindo essas ideias. E aí, vai ser nesse contexto em que a gente vai ter a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana, no caso, a Inconfidência Mineira, ela vai estar separada dessa linha de eventos que vai levar à Revolta do Guanais, que tem todo a ver com a capoeira, como eu irei demonstrar, né? E aí, essa Conjuração Baiana, né, ela vai fracassar, né, vai conseguir ser sufocada, mas muitas das pessoas que estavam discutindo essas ideias vão continuar vivas e presentes.
Então a gente vai ter no início do século XIX, 1800 e pouquinho, né? Antes mesmo de Dom João VI vir para o Brasil em 1808, acho que tipo 1801, 1802, era uma coisa assim, né? Vão ter que me perdoar porque enquanto o computador não estiver funcionando, eu não vou poder olhar aqui as anotações das datas e nomes que eu anotei, né, que eu tenho anotado, mas antes mesmo de 1808 a gente vai ter a conspiração de Suassunas na Bahia, né, então é muita inocência pensar que não vai ter uma ligação da conjuração baiana com a conspiração de Suassunas, que não vai nem sair do campo das ideias, né? Sequer entra para o papel. E aí, mais que os mesmos personagens vão estar presentes aí na Revolução Pernambucana. E esses mesmos personagens vão estar aí presentes na Revolução Pernambucana de 1817, que essa eu sei de cor. E vão estar os mesmos personagens presentes na Confederação do Equador, a última revolta que a gente conversou né, na semana retrasada, que na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre as músicas de capoeira, já vou retomar a este assunto. Então, o que a Revolução Pernambucana de 1817 tem a ver com uma revolta no meio do recôncavo baiano? Né? Para começar, além dessa questão de personagens repetindo, a gente tem o seguinte, a gente tem um enorme tráfego, ou seja, fluxo de pessoas indo e vindo, né? Da Bahia para Pernambuco, da Bahia para Sergipe, da Bahia para Alagoas. E aí, dentre essas pessoas, a gente tinha aí além de emissários políticos, né, inclusive emissários políticos que vinham transmitir aí as ideias da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. A gente tem comerciantes que iam e vinham de um lugar para o outro, levando produtos, inclusive, e a gente vai ter né, esses comerciantes, a gente com certeza vai ter esses comerciantes participando aí dessas conversas de rua mesmo, porque a gente tem que lembrar que apesar da Revolução Pernambucana ter sido uma rebelião muito mais da classe média, e apesar da Confederação do Equador estar sendo liderada pela classe média e dos ideais iluministas terem sido conversados e debatidos na classe média, a Confederação do Equador ela vai ter uma presença popular muito grande, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E inclusive esse tráfego de pessoas da Bahia para Pernambuco é uma coisa que interessa muito àqueles que estudam a capoeira, porque a gente não pode esquecer de quais eram os grandes centros da capoeira no Brasil. Não que fossem os únicos lugares que tinham a capoeira, mas que são os grandes centros, né? A Bahia, Pernambuco e o Rio de Janeiro. É claro que a Bahia, como a gente já conversou sobre a capoeira baiana, a gente não tem tanta participação dela, a gente não tem tantos registros dela como se esperaria, tendo em vista a história moderna da capoeira, né? Mas justamente esse tráfego de pessoas já dá uma ideia para a gente entender por que a gente tem a capoeira tanto na Bahia quanto em Pernambuco, né? E considerando que Rio de Janeiro é a capital do Brasil, é claro que é muito compreensível também se tornar um centro da capoeira, né? Aí no século XIX. Inclusive, falando desse tráfego, né, a gente tem as jornalistas baianos associados às revoltas de Pernambuco, né? A gente tem Cipriano Barata, que é jornalista baiano, que vai estar aí presente nessas revoltas pernambucanas. A gente tem João Batista da Fonseca, que participando da revolta de 1817, né? E aí a gente teve a Guerra da Independência. Né? Com a Guerra da Independência na Bahia, a gente vai ter os baianos todos muito nacionalistas e movidos aí no antilusitanismo geral, como a gente já conversou em vídeos anteriores. E aí o Dom Pedro I,
né? Como a gente já conversou também, ele vai vai ser aberta aí a uma Assembleia Constituinte, né, para fazer uma Constituição brasileira, né, mas essa Constituição estava muito liberal para o Dom Pedro. O Dom Pedro foi criado para ser um absolutista, né, então essa história de governar sobre uma Constituição já não era com ele, né, então ele não gostou muito dessa ideia, né? Então ele mandou prender todo mundo da Assembleia Constituinte. Se ele não exilou todo mundo, ele exilou alguns, né? Inclusive ele exilou José Bonifácio, que era grande amigo dele, né? Porque afinal de contas, amigos, negócios à parte, né? E aí ele vai ter, né? E aí ele vai criar e aí nessa Constituição ele vai colocar, além do poder dos poderes executivo, legislativo e judiciário, como todo mundo faz, ele vai criar o quarto poder, poder moderador, que o Brasil é estrelinha, o Brasil pode, né, gente? E aí, nesse poder moderador, basicamente dava permissão para ele interferir quando, onde, bem, da forma que bem entendesse em qualquer um dos outros poderes, né? Então, esse centralismo do Dom Pedro vai levar aí uma discussão quanto à questão do federalismo no Brasil todo, inclusive na Bahia. E aí, essa discussão do federalismo, junto à questão de alta de preços, escassez de alimento, né, impostos altos, né, os baianos vão começar a pensar nas questões, né, deles próprios, que a Bahia sofria, né? Inclusive vão reclamar bastante de impostos, né? Especialmente sobre parar de pagar pensão para nobre português, né? Então, a Bahia vai estar nesse clima, e aí, nesse clima vai começar essas revoltas, né? Essas revoltas vão renascer, né? Como uma fênix, assim, para ser bem poético. Né? A gente vai ter a Confederação do Equador, acredito que talvez em 1828, agora eu não lembro a data, mas no vídeo em que eu falei da Confederação eu digo qual que é a data, né? E na internet você também encontra a data. E aí, né, a Confederação do Equador fracassa e uma nova revolta estoura na Bahia alguns anos depois, que são as revoltas do Guanais. A gente vai ter a primeira, que é a revolta do Guanais, e a gente vai ter a segunda, também associada ao Bernardo Miguel Guanais Mineiro, né, que é a revolta do Forte do Mar. E os objetivos dela eram bem simples. A gente quer separar a Bahia do resto do Brasil e fundar uma república, né? Dentre os líderes, para novamente a gente conversar sobre essa linha que se segue, né? Inclusive a posterior, porque a revolta do Guanais é precursora da Sabinada, que é uma das grandes revoltas do período regencial, né? A gente tem, além do Bernardo Miguel Guanais Mineiro, que nasceu em Rio das Contas, que foi comerciante, vereador e juiz de paz, né? A gente vai ter o Alexandre Ferreira do Carmo Sucupira, que vai ser um militar soteropolitano, ou seja, que nasceu em Salvador, que vai participar dessas duas revoltas e da Sabinada, né? Vai ser degradado e só vai ser anistiado em 1840. A gente tem, dentre esses líderes, né? A gente tem Custódio Bento Monteiro, que é outro militar soteropolitano e que foi juiz da balança da Casa da Moeda, que participou da Guerra de Independência, A gente tem o Daniel Gomes de Freitas, que é um militar soteropolitano que atuou na Confederação do Equador. A gente tem Domingos Guedes Cabral, que era um jornalista radical, curiosamente gaúcho, né, desde 1840. Ele começou aí ele se tornou esse jornalista radical desde a partir de 1840 e que participou de um movimento de rua em Salvador em 1831, que eu não encontrei muitas informações, mas que vai estar muito provavelmente nessa mesma linha, né? Uma rebelião popular que estourou,
né, de curta duração, vai participar dessas duas revoltas do Guanais e vai participar da Sabinada. E a gente tem João Primo, que era um comerciante de escravo, né, de escravos, e aí a gente vai entrar nas mesmas e velhas discussões sobre a questão da abolição da escravatura no Brasil, que a gente já debateu nessas outras revoltas, né, e que vai atuar no movimento de rua de 1831, né, e vai atuar em um movimento de 1827, que eu não encontrei qual era, e vai atuar na revolta do Forte do Mar. Não vai atuar na primeira revolta. E a gente tem Luiz Onofre Sercundes de Carvalho, que participou da Guerra da Independência dessas outras duas revoltas. Quanto aos outros participantes que não foram tidos como líderes, a maioria são pardos, né? Há uma porcentagem de escravos, há uma porcentagem de negros, há uma porcentagem de brancos mais considerável do que essa porcentagem de escravos e negros, mas não mais do que de pardos livres. E aí a gente vai... E as pessoas na liderança do movimento vão ser a sua maioria brancos, né? Sempre muito ligados aos ambientes urbanos, como as revoltas anteriores. Dos outros participantes, eu vou falar depois. Que existem 4 participantes muito curiosos de serem comentados. A grande presença de militares, né, devido a uma insatisfação nos quartéis que estava tendo, o que começa a ser vista desde o levante dos Periquitos de 1824, mas que eu não fui atrás para saber melhor, mas que com certeza dessas coisas essas insatisfações militares de sempre, né, que deve ser soldo demorado, né, enfim, né, dificuldade de subir de patente, essas insatisfações que os militares têm desde sempre no Brasil, a todo momento se revoltam por causa disso, né, mas que eu não fui pesquisar, não fui atrás para saber mais desse levante. Se alguém pedir, eu vou atrás e faço um vídeo sobre o levante dos Periquitos de 1824. Mas enfim. Agora falando sobre a revolta propriamente dita. Era uma vez em fevereiro de 1800... antes de falar sobre essa revolta, né? No vídeo passado, né, eu conversei um pouquinho sobre as divisões aí das músicas de capoeira, né? Expliquei como elas são tradicionalmente divididas, expliquei o porquê, né? Expliquei porque que difere da divisão que eu desenvolvi, né, e que eu tinha apresentado em todos os meus vídeos, né? E acontece simplesmente que a minha é uma divisão estrutural, né, enquanto que a divisão da capoeira é uma divisão funcional. Entre os tipos de música tem os corridos, né, que são músicas curtas, né, de letra curta, rápidas, né? A letra em si tem 2 versos geralmente, né? E aí um exemplo de corrido é Engolo Ingunzo, força e poder que a Atalua não vai me vencer, né? Que é exatamente a música que eu tô cantando na minha mente a todo momento. Um outro exemplo de corrido, que é o corrido que eu pretendo usar hoje, né? É o corrido. Abalou cachoeira, abalou, abalou, deixa abalar. Abalou cachoeira, abalou, abalou, abalador. Abalou cachoeira, abalou, abalou, eu vim de lá. Abalou cachoeira, abalou, abalou, abalador. Abalou cachoeira, abalou, abalou, deixa abalar. Abalou cachoeira, abalou. A música é mais ou menos essa, né? Geralmente o mais comum é se ouvir mesmo só abalou cachoeira, abalou deixa abalar, né? E aí no caso, sim, eu já tinha falado dessa música aqui, né? No vídeo em que a gente estava conversando sobre a relação da capoeira com o cajueiro, né? E aí eu falei que havia a referência abalou cajueiro, abalou, né? Que havia essa, mas também havia abalou cachoeira, abalou, e também havia abalou capoeira, abalou, né? Mas e como eu não sabia
qual das três era original, eu não poderia dizer qual que seria aí o contexto original do corrido e fazer essa interpretação histórica, né? É claro que não é que seja, depois de muita pesquisa eu descobri que que a original é abalou cachoeira, abalou, né? Mas isso não significa que abalou cajueiro, abalou esteja errado, e nem que abalou capoeira, abalou esteja errado, né? Porque como eu contei para vocês na semana passada, capoeira tem a ver, a música de capoeira ela tem que ter uma função dentro da roda, né? Então as letras têm função e se você cantar você tá dizendo uma coisa, cantar outra tá dizendo outra coisa, cantar uma terceira tá dizendo uma terceira coisa, né? E isso tudo é um jogo que se faz dentro da roda de capoeira, né, de contexto e momento, né? Por exemplo, um exemplo, né? A pessoa tá lá, duas pessoas jogando, né? E aí alguém faz uma coisa surpreendente, o outro derruba uma pessoa e o cantador para provocar fala abalou capoeira, abalou, né? Enfim, coisas que podem acontecer dentro da roda, né? Coisa de contexto da roda. Mas a original era abalou cachoeira, abalou. E o que abalou a cachoeira, né? Para começar, não abalou a cachoeira, abalou a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. E o que abalou foi a revolta do Guanais, né? Em fevereiro de 1832, mais especificamente, lá na Vila de São Félix, estourou uma revolta que tomou o poder ocupando a Câmara Municipal de Cachoeira e instituiu um governo provisório com uma bandeira de 3 faixas das cores azul, vermelho e branca. As velhas cores da França Revolucionária, né? Para aqueles que não sabem, na época São Félix fazia parte de Cachoeira, só iria se separar em 1889, né? E esses eram os 2 núcleos urbanos mais importantes do Recôncavo Baiano na época. Então é instituída uma Assembleia Constituinte Legislativa Provincial com 21 deputados, seria eleito o Tribunal do Júri, os membros das câmaras municipais e dos juízes. E os juízes, né? Nessa república que foi fundada, foi colocada a liberdade de imprensa, né? Que era